Sou jovem, islâmico, um democrata socialista e o pior, hein? Não vou nem pedir desculpa por nada disso. Foi assim que Zohran Mamdani, que foi eleito prefeito de Nova York, se apresentou no cenário político dos Estados Unidos. Com propostas ousadas como a prisão de Benjamin Netanyahu, congelamento do preço dos aluguéis, mercados subsidiados e taxações de grandes fortunas, ele já se coloca como um desafeto do governo Trump. Aliás, será que isso significa não só essas eleições, mas outras derrotas para os democratas? Uma queda de popularidade do Trump? Falar um pouquinho também sobre o Putin, que ordena exercícios nucleares para os seus pares, inclusive com uma região já com o objetivo principal, que é a região do Ártico. Enquanto isso, os americanos, na região da Califórnia, testam o seu míssil balístico intercontinental Minuteman III, enquanto há em meio aí, no mundo, uma guerra armamentista. Falar um pouquinho também sobre o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, que garante que a guerra entre OTAN e Rússia já tem até espaço para começar, que é a região de Kaliningrado, e entender exatamente o porquê, enquanto o New York Times garante que já existem 3 propostas sobre a mesa de Donald Trump para possíveis ações militares contra Nicolás Maduro. Para finalizar, falar também sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, que começa hoje a decisão de uma possível suspensão das sobretaxas que pode afetar bastante o governo americano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal, e aproveita que é Black Friday, hein, galera? É Black Friday. Galera, para tudo e presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para você. Nesse mês de novembro, a Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, cara, eu posso falar com grande propriedade, tá? Porque todo meu guarda-roupa é da Insider, tá oferecendo para você a melhor Black Friday da história. Sim, galera, se você usar o meu cupom Prof. Ricardo BF, ou seja, Prof. Ricardo, BF de Black Friday, você tem acesso, se já for usuário ali da marca, a 15% de desconto. Se for o seu primeira utilização, 20%. Mas cuidado, porque com as promoções que já tem no site, utilizando o meu cupom, que só de clicar tá no link na descrição, você vai direto, os descontos podem chegar a 50%. E galera, corre, tá? Porque no começo do mês de novembro é quando ainda tem todas as peças, os tamanhos, as cores de verdade, galera, vende demais, tá? Além disso, a Insider tá disponibilizando para você, aqui no link da descrição, que eu tô deixando na descrição para vocês, o link do grupo do WhatsApp, que você vai ter acesso às Flash Promos, que são promoções, que eles lançam assim, ó, aqui, sei lá, Tech T-shirt com não sei quanto desconto, se você comprar tal valor, você vai ter tal brinde exclusivo. Cara, é uma oportunidade sensacional de você ter acesso às melhores roupas do Brasil. Por exemplo, a Tech T-shirt, que pra mim, tá, são as minhas preferidas, elas não desbotam, galera, só de você usar o próprio calor do corpo, ele já vai desamassando. Você tem, por exemplo, a Core T-shirt, que pra mim é sensacional também, um tecido com uma gramatura um pouco mais grossa, pra quem quer esconder aquelas curvinhas indesejadas. Tem as camisetas Rayleigh, tem as meias, as cuecas, galera, todo tipo de roupa. Pra você, pro eventual presente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já anteciparia minhas compras de Natal, hein, galera, tá? E vai comprando no CPF de todo mundo aí pra ter acesso às melhores promoções. Então, link na descrição, cupom Prof. Ricardo BF, e não perde essa oportunidade da melhor Black Friday da história da Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos uma eleição extremamente polêmica em Nova York, mas claro que as eleições não foram somente em Nova York, Nova York chamou mais atenção, porque Zohran Mamdani, um jovem de 34 anos, e quando eu falo que 34 anos é jovem, aceitem, hein? É jovem, galera, tá? Senão eu vou se sentir ofendido, tá bom? Então, um jovem ali de 34 anos, islâmico, descendentes ali, galera, de indianos, embora tenha nascido em Uganda, e que se define como um socialista. Alguns pontos aqui são importantes, tá? Isso vem mexendo muito com o cenário político dos Estados Unidos, e claro que isso acaba refletindo para outros países, porque a gente sabe que os Estados Unidos é o precursor do capitalismo liberal, tanto liberalismo político, econômico e tal. Claro que existem medidas controversas, subsídios econômicos, protecionismos, que não são exatamente medidas liberais. Mas os Estados Unidos se definem como o pai do capitalismo moderno, do capitalismo contemporâneo. Então imaginar que um prefeito que tem discursos tão intervencionistas, que se define como um socialista, seria eleito na principal cidade do país, é claro que isso levanta uma polêmica.
Será que então o caminho certo para os democratas seria radicalizar um pouco mais o discurso? Ou seja, ir mais para o lado da extrema esquerda, no sentido de, não, a gente vai realmente estatizar, a gente vai fazer uma série de políticas sociais, vamos sobretaxar grandes fortunas? Ou será que o caminho é mais no sentido Biden da coisa, né? Mais uma centro-esquerda, um pouco mais na parte dos costumes progressistas, mas economicamente algumas medidas mais intervencionistas, outras mais liberais. Então isso está abrindo espaço até para uma rediscussão da própria política americana e, querendo ou não, galera, da política mundial. Porque, de novo, no centro do capitalismo internacional, na cidade mais importante dos Estados Unidos, um socialista vencer é, no mínimo, sintomático, né? E eu diria para vocês, galera, que ele conseguiu angariar muito dessa percepção popular, vamos colocar assim. Em que sentido, professor? O Zohran Mamdani, no início do processo eleitoral, ele mandava muito mal, inclusive, nas projeções, só que ele começou a perceber o que exatamente a população de Nova York estava precisando. Não que o remédio ofertado seja necessariamente o certo, depende muito, claro, da sua visão política, né? Mas havia uma redução do poder de compra, o preço dos aluguéis era, na média, $4.000, pois isso aqui é extremamente elevado. Ele percebia que havia falta de políticas sociais para a população mais pobre, no sentido de compra de medicamentos, de aposentadoria para os mais idosos. Então ele começou a pegar exatamente na ferida, vamos colocar assim, dessa população, e eu diria que até com uma certa impopularidade do governo Trump, nesse momento, as pesquisas eleitorais indicam que ele está com cerca de 37% de aprovação, que é a aprovação mais baixa, ele conseguiu angariar esse anti-trumpismo, vamos colocar assim, e mesmo com propostas mais, no mínimo, ousadas, ter sido eleito. Para vocês terem uma noção, a gente está falando de Nova York, que é a maior comunidade judaica fora de Israel. Ele já falou algumas vezes, né, que por ele cumpriria o TPI, o mandato do Tribunal Penal Internacional, para prender o Benjamin Netanyahu. Ele, por exemplo, já falou algumas vezes que ele é contra o que Israel vem fazendo, chamando Israel de sionista, defendendo, né, a libertação do povo palestino, enfim, que são políticas que, claro, galera, não coadunam com grande parte da população judaica que vive em Nova York. O Trump até chegou a falar, né, que você que é judeu e mora em Nova York e tá votando no Zohran Mamdani, você é burro. Falou que ele é ignorante, né? Os judeus que votam no Zohran Mamdani. Dentre outras propostas, como ele fala, por exemplo, poxa, então os aluguéis eles estão com preços muito elevados. Uma atuação ou uma solução mais estadista socialista seria então controlar os preços dos aluguéis, impedindo, ele até falou sobre isso, né? Eu tô representando não só o combate à especulação, mas o combate ao que representa as figuras como Donald Trump, que a partir da especulação imobiliária, dos grandes empreendimentos, ficam tirando seus lucros em cima da população mais sofrida, fazendo com que elas paguem aluguéis de $4.000. Então, colocando que vai haver uma política de congelamento de preços, impedindo que haja um aumento. Numa visão mais liberal, que historicamente pertence mais ao pensamento americano, se você tem essa política de congelamento de preços, há uma tendência de queda dos investimentos, desvalorização dos mesmos, as empresas tendem a sair do território, ou seja, quase que uma depressão econômica. De novo, galera, por isso que eu falo, né? Estou no mínimo curioso para saber quais vão ser os resultados, porque contradiz muito do que representa a história política americana. Ele, por exemplo, já está colocando, dentre outras propostas, que ele pretende fazer os mercados subsidiados, ou seja, o Estado ele pagaria uma parte, né, principalmente nos mercados mais periféricos, do valor mesmo das coisas, para fazer com que a população tenha mais poder de compra. Ele fala, por exemplo, de creches públicas, transporte público gratuito, tudo subsidiado pelo Estado. Claro que precisa de dinheiro para conseguir fazer isso. Dentre as suas propostas, ele fala que em coordenação com a governadora, que também é democrata, ele vai fazer uma política de sobretaxas aos super ricos. Estima-se, pelas suas contas, que isso vai dar $10 bilhões, que já seria suficiente para fazer os seus programas sociais. Se vai dar certo ou não, são outros 500, até porque nem sei se a governadora exatamente concorda, né, com as propostas do Zohran Mamdani. Mas, de novo, é um desafio que estou curioso para ver o que vai acontecer nesse futuro próximo. Mas por que eu falo para vocês que representa uma derrota tanto dessa velha política democrata? O Andrew Cuomo, por exemplo, que perdeu, era o candidato democrata, concorreu ali como um cara independente, e até o Trump falou, ó,
E eu não gosto do Andrew Cuomo, hein? Mas pelo menos ele é um democrata que já teve sucesso alguma vez na vida. Agora, se vocês votarem nesse lunático comunista, isso vai representar a derrota de Nova York. Vou cancelar o repasse de verbas e tal. Inclusive, vendo que o Trump ele sofreu bastante, até pelas declarações, né, que o Zohran Mamdani colocou. O Zohran Mamdani colocou ali, né? Trump, eu sei que você está assistindo, aumente o volume. Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou, é a cidade de Nova York. E aí o Trump fez algumas declarações também, colocando, por exemplo, que só perderam os republicanos porque o nome dele não estava nas urnas e também por conta do shutdown. A gente sabe que hoje estabeleceu-se um novo recorde de shutdown, ou seja, que os republicanos não entram em consenso com os democratas para aprovar uma proposta de um orçamento público. E claro, galera, que enquanto você vai fazendo isso, pessoas ficam sem receber os seus salários, monumentos ali, estabelecimentos federais param de funcionar, há o risco, inclusive, com programas sociais, com o programa, por exemplo, o transporte aéreo dos Estados Unidos. Então isso mostraria, segundo o Trump, uma falta de eficiência, só que ele fala que não é culpa dele, é culpa dos democratas. Só que a população não entendeu exatamente dessa maneira. Ele, por exemplo, fez uma brincadeirinha, né, utilizando ali a Casa Branca, colocando o New York Knicks, que é um time, né, super importante de Nova York, claro, colocando que, na verdade, o Trump ainda, e na verdade, é o seu presidente. Existem imagens compartilhadas na Casa Branca que, poxa, porque o que a gente teve? Em algumas regiões, você pega, por exemplo, Nova Jersey, Virgínia, na Califórnia, o número de assentos, por exemplo, na Geórgia, eu diria que os democratas, eles tiveram mais sucesso do que uma eleição que aconteceu há pouco tempo atrás, aí, né, que o Trump ele venceu o processo eleitoral. Então, com essa queda de popularidade, com o Zohran Mamdani, com até o irmão, por exemplo, do J.D. Vance, perdeu, por exemplo, a campanha eleitoral, que, galera, muito possivelmente o J.D. Vance deve ser o próximo candidato à presidência pelo Partido Republicano. Claro que uma coisa é ele, outra coisa é o irmão dele, são coisas diferentes. Mas acende um certo sinal de alerta. E com tantas declarações que os republicanos vêm colocando e que o Trump vem dando contra ou reclamando dessas eleições, aparentemente eles sentiram um pouco o golpe. Novamente, né? Confesso que eu estou talvez tão curioso quanto vocês para ver o que vai sair desse governo de Zohran Mamdani. Mas, de fato, é uma figura histórica, porque é o primeiro presidente islâmico a comandar Nova York, a maior cidade do país, e é o presidente mais jovem também, com seus 34 anos. E aí, pessoal, acha que o Zohran Mamdani vai fazer uma boa governança aí de Nova York? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também o Putin meio que respondendo às declarações recentes de Donald Trump. Para quem não sabe, o Trump, aliás, os Estados Unidos e a Rússia, faziam parte de um tratado assinado em 96 que proibia completamente o teste de armas, de equipamentos nucleares. Na verdade, testes nucleares, os equipamentos como mísseis, ogivas não, né, mas os mísseis, os possivelmente drones que pudessem carregar as ogivas, aí sem maiores problemas realizar os testes com os devidos esclarecimentos, avisos prévios e tal, poderiam ser feitos. O Trump considera que China e Rússia estão realizando testes escondidos. A própria AIA de Rafael Grossi, galera, que é o chefe, né, o presidente desse organismo ligado à ONU, fala que isso é impossível porque sismógrafos e toda a questão da inteligência da AIA da ONU teria percebido algum tipo de teste nuclear com seus agentes ali de fiscalização. Então não aconteceram testes ilegais. Os americanos acusam que sim, vendo pelo seu serviço de inteligência. Se sim ou se não, galera, de novo, né, é muito difícil a gente saber, mas aparentemente, pelos órgãos internacionais, não. O que houve, até compartilhei com vocês, é a Rússia fazendo testes com Burevestnik, é a Rússia fazendo teste com Poseidon, o desfile, por exemplo, da vitória, dos 80 anos da vitória da China na Segunda Guerra Mundial, mostrando uma série de equipamentos nucleares com capacidade de atingir os Estados Unidos. E é claro que é uma espécie de provocação. Isso faz parte, né, de uma guerra híbrida, também demonstração do hard power, do poderio militar. E o Trump fala, poxa, a gente tem a China que tinha 300 ogivas, eles vão para 600, já estão com 600, devem chegar a 1.000 ogivas até 2030, e eu estou preocupado com esse desenvolvimento nuclear. Ele retirou os Estados Unidos do acordo. Ontem mesmo fez um teste, não exatamente um teste nuclear, mas fez um teste com seu míssil balístico intercontinental, que é o Minuteman III. Os Estados Unidos estimam-se, tá? Tenham 400 desses mísseis, que podem sim carregar ogivas nucleares, e, segundo Trump, hoje os americanos contam com poder para destruir cerca de 150 vezes o planeta.
E aí, claro, que toda ação, a geopolítica, gera uma reação também. O Putin, vendo que testes nucleares podem ser feitos pelos Estados Unidos, colocou uma ordem ali para os seus representantes. Ele colocou: encarrega o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, os serviços especiais e órgãos civis competentes de fazer tudo para reunir dados adicionais, analisar os resultados do Conselho de Segurança e apresentar propostas coordenadas sobre a preparação de armas nucleares. Ou seja, o Trump está instruindo a fiscalização para saber exatamente o que os americanos estão fazendo lá do outro lado do planeta, entre aspas, para dar algum tipo de resposta. O Putin também falou, por exemplo, que vai ter que fazer retaliações a países que abandonem tratados internacionais, inclusive colocando que as declarações do Trump devem sim ser muito levadas a sérias porque colocam o mundo em risco. E aí, o próprio ministro da Defesa da Rússia, que é o Andrei Belousov, colocou algumas questões. Colocou, por exemplo, que os Estados Unidos saíram do tratado sobre armas estratégicas e a Rússia tem que responder, faz parte de algum tipo de dissuasão. Fala, inclusive, que os americanos já estão produzindo um novo míssil com capacidade de 13 mil quilômetros, o míssil balístico intercontinental, e um novo submarino estratégico também em dissuasão contra os russos, e garantiu que, em outubro, os americanos já fizeram um ataque que seria uma espécie de ataque preventivo contra a Rússia. E esse ataque preventivo, esse exercício, seria nuclear. É óbvio que isso é também uma demonstração de poder. E aí o Belousov, ministro da Defesa, até garantiu que já existe talvez algum ponto onde esses testes podem ser realizados, que é a região do Ártico. Para quem é velho de guerra aqui do canal sabe, estamos passando por mudanças relacionadas à nossa atmosfera, questões do clima, e isso tem uma série de malefícios. Mas tem também benefícios, entre aspas, econômicos, pelo menos em curto prazo. Esse degelo do Ártico pode fazer com que mais áreas destinadas à exploração de gás, exploração de petróleo fiquem abertas. Disputas pelas zonas econômicas exclusivas devem acontecer entre Noruega, Finlândia, a Dinamarca, que tem acesso, por exemplo, à Groenlândia, ao Canadá, aos Estados Unidos, a própria Rússia, que tem um litoral gigantesco em contato ali com o Ártico. A gente fala de rotas comerciais. A China mesmo acabou de inaugurar uma rota comercial que encurta o caminho da China em direção ao continente europeu em quase 40% do tempo e também do gasto de combustível. Olha as vantagens comerciais que isso dá para uma Rússia, inclusive também, né? E claro, não dá para esquecer do ponto de vista militar. A gente sabe que grandes potências como Rússia e Estados Unidos estão próximas pelo Pacífico, mas também estão próximas pelo Polo. O Polo Norte é uma região super estratégica. O Trump querendo a Groenlândia não é porque ele quer muito defender, né, os povos originários da Groenlândia, e sim porque ele sabe que é um terreno super estratégico do ponto de vista econômico, militar e também comercial. Exploração também de recursos minerais. Ou seja, a instrução do Putin é dar algum tipo de resposta, não deixar barata essa provocação e muito possivelmente tendo o Ártico como principal objetivo. Além disso, Gara, tivemos também o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia falando que já existe, por meio da inteligência da Rússia, o entendimento que caso haja um conflito direto entre OTAN e Rússia, uma região é muito específica e que os exercícios militares da OTAN estão demonstrando isso. Existe uma região chamada de Corredor Suwalki, que ele opõe os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, e a Polônia, que não é país báltico, né, mas é um país que também faz parte da OTAN, a outros dois territórios. A Belarus, que é um grande aliado dos russos, e ao território de Kaliningrado, que é um enclave russo, que faz parte ali da região da OTAN, do Mar Báltico, perdão, que inclusive com a entrada da Finlândia e da Suécia se tornou hoje um NATO Sea, né? Muito mais um mar ali, com alinhados aos interesses ocidentais, isolando até, do ponto de vista geopolítico e militar, os russos. Segundo o ministro da Defesa, o que existe hoje é uma possibilidade de Polônia e Lituânia, nos exercícios militares que estão sendo feitos, bloquearem Kaliningrado. E a Rússia já prepara contramedidas, sabendo que os territórios ali são territórios que fazem parte da OTAN. Então, o próprio vice-ministro das Relações Exteriores garantiu que se a guerra tiver começado de um lugar, possivelmente será de Kaliningrado.
Além disso, o New York Times fez uma reportagem super interessante, colocando que, pelas fontes que foram ouvidas da Casa Branca, existem 3 propostas que estão sobre a mesa do Trump e ele ainda não decidiu se vai fazer alguma coisa e, se ele for fazer, qual será a medida. A gente sabe que o porta-aviões USS Gerald Ford está chegando para a região do Caribe, possivelmente nesse final de semana. Não é para dar um passeio muito possivelmente. A gente tem os bombardeiros B-52, destroyers, estimam-se que já tenham cerca de 10 mil militares, agora com o USS Gerald Ford, possivelmente mais próximo de 5 mil militares, essa grande concentração. Existem mísseis Tomahawk ali muito próximos, para quê? Para ficar afundando embarcação de pessoas que negociam entorpecentes pelo Atlântico ou pelo Caribe? Para, né, galera, tá? Possivelmente deve ter algum tipo de ação maior. E as propostas que estão sobre a mesa do Trump falam ou de ataques aéreos contra alvos militares, até para enfraquecer os militares que apoiam muito o regime do Maduro e até facilitar protestos da oposição tal contra o regime Maduro. Vai lembrar que a Maria Corina Machado falou que já existem muitos agentes russos e também iranianos, além de membros do Hamas e do Hezbollah, que estão no território da Venezuela. Óbvio que a Maria Corina Machado também é extremamente parcial na situação, né? Porque ela é a grande líder da oposição, muito possivelmente seria a possível presidente, ou ela, ou Edmundo Gonzalez, caso houvesse uma queda do Maduro, ela que venceu o Nobel da Paz. A outra proposta seria enviar uma equipe de elite dos chamados SEALs para fazer, que é uma elite, né, das forças militares americanas, para fazer a captura de Nicolás Maduro, gerando o mínimo de murmurinho possível, como ação da inteligência americana, ou tomar o controle de infraestruturas essenciais, aeroportos, rodovias, ferrovias, pontos ali de extração de petróleo, para sufocar economicamente a Venezuela, e aí algum tipo de insatisfação por parte da população e da oposição local acabar derrubando o regime Maduro. E também existe a possibilidade dos Estados Unidos simplesmente não fazerem nada. A gente sabe que dos países que a Venezuela pediu ajuda, aquele que publicamente mais está se manifestando são os russos, Maria Zakharova, o Dmitry, por exemplo, né? Medvedev, o Peskov, por exemplo, também se pronunciando. E existe até a possibilidade, segundo lideranças da Duma do parlamento russo, de enviar os Oreshnik, os mísseis balísticos, que têm capacidade nuclear para a Venezuela. Já falei para vocês que eu particularmente desconfio que isso não vai acontecer, mas uma guerra híbrida, a comunicação, ela também conta bastante. E para finalizar, pessoal, além dessa derrota, entre aspas, eleitoral do Trump, embora ele não tenha participado do pleito, é claro, né? Mas indica um enfraquecimento do Partido Republicano que levou tudo nas eleições do ano passado. Teve o voto no colégio eleitoral, teve o voto também, se fosse contar, né, o total de votos, independente da questão do número de delegados por estado. Tem a maioria dos governadores, tem a maioria do Senado, tem a maioria da Câmara, a maior parte dos juízes, eles são conservadores. Agora, essas eleições enfraqueceram um pouco esse movimento. Inclusive, eu sempre gosto de ver casas de aposta, não porque aposto, tá longe disso e não estou recomendando, né, por favor, tá? Mas para ver exatamente como que os analistas estão vendo possibilidade de eleição. Claro que tá muito longe, né? Mas quando você pega as casas de aposta, elas já estão colocando que os democratas são favoritos nas próximas eleições. É claro que tá muito longe, nem passou as midterm elections, enfim, né? Mas só para vocês sentirem o termômetro político nos Estados Unidos. Agora, a gente sabe que existem alguns empresários, em conjunto com algumas figuras políticas, alguns governadores de estado dos Estados Unidos, que entraram com uma representação contra o Trump. Por quê? A questão de colocar taxas ou políticas tarifárias não é uma coisa que pertence ao executivo, ao presidente, e sim ao legislativo, ou seja, ao Congresso. Só que o Trump, alegando uma questão de segurança, uma questão de emergência econômica, por conta de um histórico déficit comercial, ele pegou para si essas premissas e começou a tarifar o Canadá, a União Europeia, o Brasil, enfim, né, por aí vai. O que esses empresários, esses governadores estão colocando é que há um prejuízo muito grande para os governos e para as empresas, sendo que nem deveria ser o Trump a tomar essas medidas. Houve ali relatos de governadores, de empresários tal, colocando os malefícios que essas tarifas trouxeram, porque encareceram os insumos, dificultaram as exportações por conta da retaliação de outros países e por aí vai. A Suprema Corte hoje vai começar a ouvir, claro, os dois lados e muito possivelmente até janeiro de 2026 vai tomar algum tipo de decisão. Caso a decisão seja desfavorável ao governo Trump, é óbvio que isso abala ainda mais a sua popularidade. Lembrando que ano que vem temos processo eleitoral, as midterm elections, que podem renovar
grande parte da Câmara e uma pequena parte ali do Senado. Se o Trump não conseguir reverter essa queda de popularidade, e as eleições de ontem indicaram um pouco isso, e ele também for confrontado pela Suprema Corte Americana não podendo colocar suas tarifas, talvez ele sofra algum tipo de derrota no processo eleitoral, numa eleição super importante que são as eleições de meio de mandato. E aí, pessoal, será que o Trump consegue dar a volta por cima na política americana? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.